Obrigado pela presença de todos. Obrigado pelo convite da Sysmex, do Hospital de Guarnição. Muito obrigado. A gente sempre gosta muito de falar sobre hematologia, né? E é sempre uma oportunidade interessante a gente mostrar um pouco dessa ciência que é tão interessante e que é tão útil dentro do laboratório clínico, né? O coronel Vianello comentou de manhã da frequência com que os hemogramas são feitos dentro do laboratório. É um exame muito solicitado e é muito importante que a gente saiba interpretar esses exames, esses testes corretamente. Então, a gente vai falar um pouco sobre anemia hemolítica. É uma condição patológica bem interessante e ela começa com algumas situações, algumas situações que a gente tem que considerar, né? Primeiro, o que é uma anemia hemolítica? Uma anemia hemolítica ela é considerada quando existe um aumento no ritmo de destruição de eritrócito. Então, esse eritrócito passa a não viver mais 120 dias. Ele vive menos de 120 dias. E essa destruição aumentada não é compensada. E aí você vai ter uma anemia hemolítica. Ou seja, você destrói mais e não consegue compensar na mesma taxa que você destruiu. Então, você caracteriza uma anemia hemolítica. Esse pequeno conceito é muito interessante porque muitas vezes nós vamos encontrar no laboratório o paciente, aquele indivíduo que tem os marcadores de hemólise presentes, mas que não tem anemia. Porque naquele momento, e foi comentado pela doutora Helena, pelo doutor Lázaro também, a questão do momento que você está olhando ali o paciente. Naquele momento, ele ainda não tem anemia. Mas ele tem uma desidrogenase lática aumentada, ele já pode ter uma bilirrubina tocada, mas ele ainda não tem anemia. Então, é muito comum isso acontecer. O paciente que tem o marcador de hemólise presente, mas não tem ainda anemia. Então, é importante frisar esse aspecto. Outra questão importante nas anemias hemolíticas é essa. A gravidade da anemia vai depender diretamente da quantidade ou da intensidade de hemólise. Então, isso quer dizer que você vai encontrar pacientes praticamente assintomáticos e outros pacientes que têm marcadores muito alterados, ou seja, indícios ou sinais de uma hemólise evidente. Então, isso é um outro aspecto importante. Mas a anemia hemolítica, esse paciente tem tão pouco sintoma ou sinal, e o outro tem um paciente tão grave. Isso acontece com frequência, principalmente em criança, né? O público pediátrico é um público muito especial, hematologicamente falando, e a gente presta muita atenção nisso. Porque às vezes você tem uma criança que tem sinais de hemólise, mas está ótima, não tem problema nenhum. E outras crianças que já sofrem um pouco mais com aquele quadro hemolítico. Então, é importante a gente separar isso e entender que vai depender muito do momento que você está olhando aquele quadro de anemia para você ter mais ou menos sintoma ou mais ou menos sinais de hemólise nos testes laboratoriais. Como os sintomas gerais das anemias hemolíticas, a gente tem alguns que fazem parte do grupo de sintomas de anemia, ou seja, qualquer paciente com anemia vai apresentar esse tipo de sintoma, e alguns outros que são um pouco mais característicos, né? Existem algumas anemias que vão se manifestar clinicamente de uma forma um pouco diferente, com alguns sintomas ou sinais mais característicos daquela anemia especificamente. Então, a gente tem aqui alguns gerais que são bem conhecidos, né? A fadiga, a palidez, né? O paciente começa a se sentir mais pálido, começa a aparecer mais essa palidez, e a gente ressalta também a velocidade com que essa anemia se instala, né? Quando a anemia se instala lentamente, ou ela é uma anemia crônica de longa duração, geralmente essa hemoglobina cai vagarosamente, e aí o paciente se adapta, de alguma forma, a essa anemia. Então, ele percebe menos a palidez, percebe menos o cansaço, né? E em determinadas situações, que não está diretamente relacionada às anemias hemolíticas, você encontra aquele paciente que chega no seu laboratório andando com 5 de hemoglobina. E você se assusta, porque o que será que
que está havendo? Né? Como é que pode uma pessoa com 5 estar passeando por aí? E você entende que isso deve ter sido uma anemia de lenta instalação, de longo tempo. Então, ele foi se adaptando de alguma forma a isso. Né? O aumento de temperatura pode acontecer, as vertigens, dores no corpo, isso são sinais de anemia que podem aparecer em qualquer tipo de anemia, não somente nas anemias hemolíticas. Quando a gente fala de sinais mais característicos, a gente tem alguns sinais, entre eles um dos mais importantes é a icterícia, que é a manifestação desse metabolismo de hemoglobina mais aumentado. Né? Se você está destruindo hemácia, você está metabolizando mais hemoglobina e essa hemoglobina está se transformando em bilirrubina. E isso está aparecendo, quer dizer, o paciente aparece para você mais ictérico, mais amarelado, né? Com a mucosa amarelada, a pele amarelada. Então, essa é uma característica muito marcada das anemias hemolíticas. Outros sinais, entretanto, podem ser vistos. Por exemplo, as úlceras de perna. As úlceras de perna são muito características num determinado tipo de anemia hemolítica, que é a anemia falciforme. Você pode ter esse paciente com uma dificuldade de retorno venoso, retorno circulatório, e as úlceras de perna são um sinal clínico muito importante nesses pacientes. A esplenomegalia denota um aumento da atividade do baço na fagocitose de células, que podem ser células anormais, podem ser células estranhas. Então, você aumenta a atividade fagocitária. Então, o paciente que cursa com esplenomegalia também indica um raciocínio diferente. E, finalmente, os cálculos de bilirrubina podem ocorrer principalmente naqueles pacientes que fazem hemólise crônica. Não são raros que você encontre nos pacientes com anemia falciforme, dependendo do caso, né, eles podem ser vistos também nos pacientes talassêmicos, principalmente nas talassemias mais graves, né, nos casos mais graves, talassemia major ou intermédia. E aí você vê um nível de hemólise mais aumentado e aí você vai ter uma presença mais marcada desses sinais todos. Quando a gente pensa em anemia hemolítica, a gente tem que pensar obrigatoriamente no motivo, ou na causa dessa anemia hemolítica. E a gente tem que dividir as anemias hemolíticas em 2 grandes grupos inicialmente, para a gente começar a raciocinar. Né? Essa hemólise acontece porque a hemácia rompe na circulação, ou essa hemólise acontece porque essa hemácia é rompida fora da circulação. Então, essa primeira premissa que a gente tem lá, vou pensar em quê? Está hemolizando, ok. Então, tem lá os marcadores estão lá aumentados, eu identifico a hemólise, identifico que é um paciente anêmico, mas por que ele está hemolizando? Então, a gente divide, mais ou menos, em hemólise intravascular e hemólise extravascular. Hemólise intravascular, o nome já está falando, né? A hemácia rompe na circulação. E isso é uma catástrofe metabólica. A gente não tem mecanismos bioquímicos suficientes para segurar uma hemólise pesada quando ela acontece de forma intravascular. E a gente vai mostrar por quê. Quando essa hemólise acontece dentro do vaso, o que vai acontecer? Você tem imediatamente um aumento de LDH. O eritrócito é riquíssimo em desidrogenase lática. Então, quando você tem hemólise, isso é a primeira coisa que aumenta e aumenta muito. Então, você vai ter uma LDH, como a gente brinca no laboratório, no céu, né? Vai lá no alto mesmo, rapidamente, e você, às vezes, não tem muita explicação para isso. Quer dizer, a gente sabe que a LDH é um marcador de lesão tecidual, né? Vai aumentar no infarto do miocárdio, né? E durante a pandemia ela foi um marcador interessantíssimo de extensão de lesão tecidual, né? Mas é um marcador de hemólise importante. E eu ressalto aqui a importância da LDH também como um marcador extremamente sensível de hemólise, que deve ser usado principalmente quando você não tem os outros marcadores alterados ainda. Então, de manhã, a doutora Helena comentou sobre a anemia megaloblástica de carência de B12 e folato, com hemólise intramedular, né? Que é denotando, indicando a presença de uma eritropoese ineficaz, e às vezes nessa eritropoese ineficaz só tem a LDH aumentada. E ela já está tocada lá nessa situação. Então, ela é um marcador muito interessante quando os outros marcadores tradicionais ainda não aumentaram. Então, isso acontece direto. O que acontece em seguida? A diminuição das aptoglobinas. As aptoglobinas são proteínas circulantes que têm como uma de suas funções
se ligar à hemoglobina livre. O que acontece quando você rompe uma hemácia em circulação? Essa hemácia abre, a hemoglobina sai, como ela é muito solúvel em água, ela rapidamente se solubiliza no plasma. E aí, ela fica livre para ir para onde ela quiser. E o lugar que ela não deve ir, ela vai, é o rim. Né? Como sempre, onde não deve ir é onde as coisas acontecem. Né? Então, ela vai lá para o rim. E aí, o que acontece? Se essa hemoglobina passar pelo néfron, ela lesa o néfron a médio e longo prazo. E aí você pega assim, um paciente que tem hemólise crônica, tem um rim fadado à insuficiência renal em pouco tempo. Tem estudos realizados na anemia falciforme, né, que as crianças com anemia falciforme foram monitoradas desde o seu nascimento e aí viram que começaram a apresentar marcadores de lesão renal, como a cistacina C, lá pela adolescência, pelo 15º, 16º ano de vida, já começou, porque é uma hemólisezinha pequenininha, crônica, ao longo do tempo. Essa hemoglobina livre, passando pelo rim, vai lesando o néfron aos poucos e você vai tendo, então, uma lesão renal a médio e longo prazo. Então, jogar hemoglobina no néfron não é bom negócio. E também não é bom negócio porque você joga ferro fora. O ferro passa e você sai ferro na sua urina, é a hemosiderinúria. Então, jogar ferro fora também não é um negócio interessante metabolicamente falando. O que acontece? A gente tem uma quantidade limitada de aptoglobina. Então, se essa hemólise for muito grande, eu não vou ter aptoglobina suficiente para complexar com essa hemoglobina. Porque quando eu complexo aptoglobina com hemoglobina, esse complexo apto-hemoglobina é fagocitado pelo nosso querido amigo macrófago. E aí, tudo ótimo. Não tem hemoglobina livre. Aptoglobina mais hemoglobina, isso é reconhecido pelo macrófago, fagocitado, e você não tem mais hemoglobina livre. Só que eu não tenho muita quantidade de aptoglobina e eu não faço aptoglobina assim. Então, se a hemólise for crônica ou for muito grave, muito intensa, eu não consigo complexar todo mundo e sobra. O que acontece? Eu consumo a minha aptoglobina, então é um marcador claro de hemólise intravascular quando eu tenho a aptoglobina diminuída. Ok? Então é fácil de você identificar isso aí. Por outro lado, se eu for para o lado de lá, da hemólise extravascular, é a hemólise, vamos dizer aí, entre aspas, fisiológica. Quando a hemácia está velhinha, né, cansadinha, o que acontece? O macrófago reconhece as lesões de membrana causadas pelo metabolismo oxidativo, tira essa hemácia de circulação. E dentro do macrófago acontece o quê? Desmonta-se a hemoglobina, os aminoácidos da globina são reaproveitados, o grupamento M é metabolizado para a bilirrubina e o ferro é reaproveitado. A transferrina vai lá no macrófago, pega esse ferro outra vez e reutiliza para síntese de novas moléculas de hemoglobina. Então, essa é a parte normal, fisiológica da coisa. Quando eu tenho uma hemácia que vai ser retirada de circulação precocemente, porque o macrófago, por algum motivo, reconheceu que aquela hemácia tem que sair fora, o que acontece? Você aumenta esse turnover celular, você está tirando mais hemácia. E esse processo aqui, então, vai aumentar essa retirada, essa fagocitose vai retirar com mais eficiência, vamos dizer assim, com mais intensidade, essas hemácias de circulação. E você tem rapidamente o aumento da bilirrubina indireta, que é a bilirrubina não conjugada. Consequentemente, você tem um aumento do urobilinogênio. Então, essa ideia de dividir as anemias hemolíticas em intravascular e extravascular é bem interessante, porque os marcadores laboratoriais vão diferir, você consegue ter uma ideia do que está acontecendo de um lado e do outro, e é importante também para você buscar uma hipótese diagnóstica para o teu paciente. O laboratório da anemia hemolítica é um laboratório, é um quadro laboratorial exuberante. Você tem muitas alterações, e essas alterações podem acontecer em intensidade diferente. Chamo de novo a atenção para o paciente pode ter pouco sinal ou paciente muito grave. Então, dependendo do momento que você está olhando essa anemia hemolítica, você pode ver um quadro ou um outro completamente diferente. Então, como regra geral, o que você tem? Reticulocitose e eritroblastos. O que é isso? Medula está respondendo. E por que está respondendo? Porque o problema não é na medula, é fora da medula. Alguma coisa está acontecendo depois que a hemácia é produzida para ela ser destruída. Então, a medula entende que
essa diminuição de hemácias diminui a pressão parcial de oxigênio, isso estimula a eritropoetina vai na medula e bota a medula para funcionar produzindo mais hemácia. E aí eu tenho uma resposta medular. Então eu separo também que a anemia hemolítica é um problema pós ou fora da medula. Não é um problema dentro da medula. Então essa visão também é interessante. Então a presença de reticulocitose e possivelmente de eritroblasto pode ou indica, no caso de hemólise, que a medula está respondendo corretamente àquele estímulo que está acontecendo, o estímulo patológico, mas que está acontecendo. A presença de esferócito, a gente diz, né? O esferócito é a célula emblemática da anemia hemolítica. E é mesmo, né? O esferócito, na maioria dos casos, na maioria das anemias hemolíticas, ele é um representante daquele quadro patológico. O que está acontecendo ali? O esferócito é uma hemácia que manteve o seu conteúdo de hemoglobina e perdeu superfície de membrana. Ok? Então, o que aconteceu? Ele ficou uma célula mais concentrada. Ele está guardando o mesmo conteúdo num pacotinho menor. Ele era um disco bicôncavo, bonitão, agora ele é uma esferazinha pequena, mas manteve o seu conteúdo de hemoglobina. Então, quem é o esferócito? É aquela célula que tem um VCM diminuído, porque ele é menor do que o tamanho de uma hemácia normal. Ele tem o seu HCM, em geral, normal, porque não houve alteração do conteúdo de hemoglobina em peso, e que tem o seu CHCM elevado. Por quê? Porque a concentração está aumentada, porque eu tenho o mesmo conteúdo de hemoglobina guardado numa embalagem menor. Aumentei a concentração. Então, esse é o esferócito. E ele vai ser visto na grande maioria das anemias hemolíticas. E a poiquilocitose. A poiquilocitose pode estar presente dependendo do tipo de anemia hemolítica que você tiver diante. Então, algumas anemias hemolíticas vão cursar com maior poiquilocitose, outras com menor poiquilocitose. Umas com mais variedade de alterações de forma, outras com menos variedade. De qualquer forma, o esferócito é um poiquilócito. É uma alteração de forma. Então, quando eu vejo uma quantidade aumentada de esferócito, eu já tenho aí caracterizado a presença de uma poiquilocitose. Outra divisão que a gente pode fazer das anemias hemolíticas é se ela é adquirida ou hereditária. A gente vive no Brasil, é um país riquíssimo em anemias hemolíticas hereditárias. Então, a gente não pode esquecer que isso aqui existe no país, né? Eu trabalhei no laboratório da Faculdade de Farmácia, né? Todas essas coisas aí são passado. Eu estou aposentado da universidade, então eu fui coordenador do laboratório, né? Fui professor associado da Faculdade de Farmácia. Quando eu estava lá, a gente atendia muito a pediatria, muito. A gente tinha muito contato com o Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, que é o instituto da UFRJ. Então, o que a gente via lá? Que era um mundo de criança com anemia hemolítica, um mundo. E o que a gente descobriu e brincava muito lá com esse fato? É que se você procurar, você acha. Entendeu? Você está quietinho lá no seu canto. Se você começar a futucar, tu vai achar. Ou seja, se você começar a fazer screening de G6PD em todo mundo, tu vai achar um monte de gente deficiente de G6PD. Se você começar a procurar fragilidade osmótica, fazer curva de fragilidade osmótica, procurar microesferocitose hereditária, você vai achar também. Porque tem gente que tem deficiência de G6PD e não faz um quadro clínico exuberante e vai conviver com isso a vida toda. O mesmo vale para esferocitose hereditária. Quantas crianças a gente viu lá que estavam ótimas, não tinham nada, e nem tiveram nada depois, com esferocitose hereditária. Bom, então, as doenças hereditárias não podem ser esquecidas. Entre elas, a gente ressalta aqui as que dependem do metabolismo enzimático, e aí você tem aqui como muito importante a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, né? Essa é uma herança ligada ao sexo, né? Tá? Então, é um gene que se localiza no cromossomo X. Então, meninos são doentes e meninas são portadoras, na maioria dos casos, né? Então, provocam uma hemólise mais ou menos intensa, e a gente vai ver aí daqui a pouco como é que ela se comporta. Você tem as hemoglobinas anormais, onde a gente destaca a presença de hemoglobina S, que no Brasil é muito frequente. Então, a gente não pode descartar também, dentro de um quadro anêmico, a gente não pode descartar a possibilidade da presença de hemoglobina S sendo a causadora dessa hemólise.
E as alterações de membrana, onde você tem a esferocitose hereditária, que deveria ter mudado de nome, porque a gente já sabe que ela não é somente hereditária, ela pode ser congênita também, ou seja, o indivíduo pode ter esferocitose sem ter herdado nem da mãe e nem do pai. Então, ela tem esse nome de microesferocitose hereditária, mas ela devia se chamar microesferocitose congênita, né? Que é uma doença da membrana da hemácia, que vai fazer com que essa membrana seja reconhecida como anormal pelo macrófago. O macrófago tira um pedacinho dessa membrana e a célula se torna um esferócito, então. E a eliptocitose, que é uma anormalidade da membrana que existe, mas que tem muito pouca repercussão clínica. No laboratório, quem trabalha em centro de hematologia vai encontrar paciente que tem eliptocitose. Com quantos anos ele descobriu que tinha eliptocitose? Com 40 anos, com 50 anos. Nunca teve nada, nunca teve nenhum problema. Teve um mar de eliptócito ali na lâmina e ele nunca teve nenhuma alteração importante clínica que levasse ele a buscar auxílio médico. A deficiência de 16PD ela tem uma característica interessante que ela é chamada de anemia hemolítica não esferocítica. E eu falei, né? O esferócito é a célula típica da anemia hemolítica. A deficiência de 16PD ela não cursa com uma quantidade grande de esferócito. A hemólise acontece, mas não há a formação de esferócitos em grande quantidade. Pode haver macrocitose, e a gente já ouviu aqui hoje de manhã, os nossos colegas que citaram a presença de macrocitose às custas de reticulocitose, né? O reticulócito é naturalmente maior do que a hemácia. Então, quando você tem um aumento de reticulócito, o VCM sobe, é puxado para cima, né? Então, essa macrocitose pode acontecer. E essa bite cell, ou hemácia mordida, ou queratócito, que é essa hemáciazinha aqui, ó. Parece uma bolachinha mordida, né? Então, essa aqui ela é típica da G6PD, e a gente vai mostrar por quê. A gente ensaia tanto o timing aqui, na hora que vai mostrar por quê. Pá! Mostrar por quê. Tá. Porque na deficiência de 16PD aparecem essas inclusões eritrocitárias aqui, que são os corpos de Heinz. E os corpos de Heinz eles vão ficar localizados ali na beiradinha da medula, e é exatamente aonde o macrófago mira. Opa! E aí ele vai tentar morder aqui, como se o macrófago tivesse uma boca, né, claro. Vai tentar pegar aquele pedacinho ali, mas a hemácia dá uma escapada e foge, e aí fica aquela beiradinha que é exatamente onde estavam os corpos de Heinz. E por que os corpos de Heinz estão aí? Porque você tem uma deficiência nessa enzima que é responsável, né, pelo processo de oxigenação e desoxigenação da hemoglobina. Então, quando falta G6PD, né, esse processo fica prejudicado e você acaba gerando radical livre dentro da hemácia e você acaba tendo esses precipitados aí, grosseiros no interior da célula. Então, esses corpos de Heinz aqui acontecem geralmente nos primeiros dias. E isso aqui é muito importante. G6PD normal após a crise. Esse era um casos frequentes na faculdade. O paciente não tinha nada, não aconteceu nada, aí o menino foi lá, comeu uma torta do bolo do aniversário, que era um campo de futebol com corante verde. Aí ele ficou amarelo que nem um canário, foi para o médico correndo, fez anemia hemolítica porque comeu corante verde. Isso é bem comum nos deficientes de 16PD. Tem uma lista gigante de substâncias e medicamentos que ele não pode entrar em contato porque faz a crise hemolítica. E aí você vai lá, corre para o médico, meu Deus do céu, pode ser G6PD? Pode, manda para o laboratório, você dosa de G6PD, está normal. E por que está normal? Porque o que aconteceu? Ele tinha hemácias deficientes de 16PD, correto? Hemácias que nasceram ontem e hemácias que nasceram há 100 dias atrás, correto? Quem é que estava mais deficiente? A que nasceu 100 dias atrás, certo? Quem hemolizou? Essas. Aí você dosou em quem? Nas mais novinhas, que tinham níveis normais ou próximos do normal. Então, não adianta buscar deficiência de 16PD depois da crise. Tem que dar um tempo, esperar um pouquinho para você poder dosar isso depois. Senão, nada feito. Você quebra a cara sempre. Não, é G6PD, vai lá, está normal. Aí ou o pessoal acha que o laboratório está errado, ou você acha que não é aquilo, é outra coisa. Vamos buscar outra coisa, mas paciência. A hemoglobina S é a responsável pela anemia falciforme,
é uma anemia hemolítica extremamente importante, pode assumir quadros extremamente graves no paciente. Então, você pode ter um paciente com anemia falciforme que cursa muito mal, pode ter outros que cursam de forma mais branda, mas é uma anemia geralmente normocítica e normocrômica. Ela será macrocítica geralmente após a crise, hemolizou, reticulócito, sobe o VCM. Normalizou, fica normocítica e normocrômica outra vez. Esse quadro aqui, exuberante, bonito, cheio de massa em foice, geralmente ele é visto, sabe quando? Quando o paciente está ótimo. Não é quando ele está ruim. De novo, assim, mas meu Deus, ele está tão mal e não tem nenhuma massa em foice. Claro, elas arrebentaram todas, por isso que ele está mal. Ele está mal porque as enfoices foram todas embora. Então, quando você vê um hemograma assim, é que o paciente está no que a gente chama de steady state. Ele está tranquilo. Aí você vê muita hemácia em foice. Se acontecer alguma coisa e essas hemácias começarem a se romper, são essas aí que vão ser fagocitadas e que vão se romper, ou na circulação, fazendo hemólise intravascular, ou sendo fagocitadas pelo baço. Você vai ter hemólise intra e extravascular na doença falciforme. Então, de novo, a mesma coisa que tem em todas as anemias hemolíticas. Policromatofilia, reticulocitose, bilirrubina, leucocitose de via esquerda. Esse é um fato que acompanha os pacientes com doença falciforme, com anemia falciforme. É um paciente inflamado. Né? O Dr. Lázaro aqui falou da interleucina 6, é ela a culpada, né, por esse aumento. Ele sempre tem um leucócito um pouquinho mais elevado e sempre tem o que a gente chama de um desvio esquerdo, uma neutrofilia com células mais imaturas da linhagem granulocítica presente ali. A poiquilocitose é intensa, então você vai ter hemácia em alvo, vai ter hemácia em foice, vai ter o esferócito. Lembra? É uma anemia hemolítica, então vai ter esferócito também na anemia falciforme. E a trombocitose. A trombocitose está associada principalmente ao aumento de níveis de eritropoetina. Né? Quando um paciente hemoliza muito, estimula muito a célula renal a produzir mais eritropoetina e parece que existe uma ligação entre os níveis aumentados de eritropoetina e o aumento do número de plaquetas. Então, essa medula responsiva também faz com que esse paciente curse aí com uma quantidade de plaqueta aumentada. A esferocitose hereditária é caracterizada, então, pela presença de uma grande quantidade de esferócitos, também tem policromatofilia, se for depois da crise. Qual é a grande diferença da esferocitose hereditária? É que você tem uma enorme quantidade de esferócitos. Então, é a anemia onde você vai ver maior quantidade de esferócitos em circulação. Sempre fora da crise, antes da crise. Porque, de novo, na hora da crise, quem vai se romper são esses esferócitos. E o que vai sobrar são as hemácias menos esferocíticas ou mais próximas do normal. Então, de novo, você não deve fazer a curva de fragilidade osmótica ou qualquer outro método de identificação logo após a crise. Tem que esperar um pouquinho para a quantidade de esferócitos aumentar. E, de novo, a curva de fragilidade osmótica só dá positiva se você tiver muitos esferócitos circulando. Se você tiver poucos esferócitos circulando, ela não vai dar positivo ou vai dar duvidosa. Então, não adianta nada fazer logo depois da crise. Então, isso aqui que vai acontecer, a quantidade enorme de esferócito. Na microesferocitose hereditária, o método tradicional de diagnóstico é aqui, a curva de fragilidade osmótica, né, onde você submete as hemácias do paciente a um gradiente de concentração de cloreto de sódio. E aí vai hemolizar mais rápido o esferócito do que a hemácia normal. E aí você vai, pelo traçado da curva, o desenho da curva, você então faz o diagnóstico. Né? Aqui está o controle, né? E você vê aqui as linhas fora da curva, mostrando que são hemácias mais sensíveis às variações osmóticas. Do lado de cá, você tem uma técnica de marcadores, né, fluorescentes, em que você utiliza esses marcadores que vão se ligar diferentemente ao esferócito e à hemácia normal. Então, quando você analisa a fluorescência dessas populações eritrocitárias, você vê então que tem fluorescências diferentes, uma mais fluorescente do que outras, e você consegue fazer o diagnóstico da população esferocítica e da população normal ou não esferocítica. De novo, só vale fazer esse teste quando a população de esferócitos estiver alta, ou seja,
no momento que o paciente está bem, está estável, não pode ser depois da crise. Entre as anemias hemolíticas adquiridas, né, quando a gente começa a ler sobre isso, eu pelo menos me espantei de você saber que a maior causa de anemia hemolítica adquirida é a transfusão incompatível. Aí você pensa, poxa vida, mas ninguém faz grupo sanguíneo e fator RH? Faz, mas essa é a maior causa de erro. Então, a maior causa de anemias hemolíticas adquiridas é a reação transfusional. Você vai ter aqui a doença hemolítica do recém-nascido, né, antigamente chamada de eritroblastose fetal, né, quando você tem a incompatibilidade materno-fetal em relação ao RH. Essa também é uma causa importante de anemia hemolítica adquirida. As síndromes de fragmentação são também causas importantes quando você tem um paciente que faz hemodiálise, quando você tem um paciente que tem prótese cardíaca, quando você tem um paciente que tem uma trombose venosa, grande ou pequena. E quando você tem esse paciente, você tem aí o caso da púrpura trombótica trombocitopênica, que você tem a formação desses microtrombos vasculares, você tem aquela microangiopatia trombótica, né, que é uma doença vascular, né, você vai ter ali um trombo naqueles vasos menorzinhos. Toda vez que a hemácia passa por ali, ela sofre ali um trauma, né, um choque mecânico, e isso ela se deforma e pode hemolizar. Então, essa é uma causa importante, a coagulação intravascular disseminada e as microangiopatias trombóticas associadas à gravidez, entre elas as relacionadas à eclâmpsia ou à pré-eclâmpsia, que são bem importantes e, para quem trabalha em maternidade, etc., vê isso com uma certa frequência, né? Na infância, a gente destaca aqui, nesse grupo, a síndrome hemolítico-urêmica, também é causadora dessa anemia hemolítica de fragmentação. A gente não pode esquecer da malária, né? Dependendo do lugar do Brasil que você esteja. O coronel citou de manhã aí lá na fronteira do Amazonas, não é isso? Amazônia. Você tinha lá malária, e eu sempre digo assim, se você tiver que ter malária, não tenha no Rio de Janeiro, por exemplo. É melhor não ter malária no Rio de Janeiro, porque ninguém vai achar. Você vai morrer de malária provavelmente no Rio de Janeiro. Então, tem a malária em Santarém, tem a malária em Rio Branco, né? Em Belém, né? São Gabriel da Cachoeira, né? Como eu digo, até no posto Ipiranga fazem diagnóstico de malária lá. Não tem, todo mundo conhece isso, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Aqui no Rio de Janeiro vai ser difícil. Então, escolha, por favor, o lugar para ter malária. Não tem em qualquer lugar. Agentes químicos e físicos podem causar também esse tipo de anemia. A anemia hemolítica causada, a gente teve alguns casos por substâncias domésticas, por substâncias profissionais. O indivíduo lidava com solventes ou com tintas ou com qualquer outra coisa e manifestou como uma anemia hemolítica. Tivemos um caso de anemia hemolítica muito grave de um menino que era modelista, fazia aeromodelo, usava uma cola lá com substância que causou nele uma anemia hemolítica. Também é causado por substâncias domésticas, isso pode também acontecer. Quando você fala de anemia hemolítica autoimune, que é uma das causas mais frequentes de anemia hemolítica adquirida, né, a gente separa também em dois grandes grupos. As anemias hemolíticas autoimunes por anticorpo quente. O que quer dizer que é quente? Ele funciona a 37 graus. Então, o indivíduo vai ter essa hemólise em qualquer lugar. E ela é caracterizada, além disso, além dessa diferença de temperatura, por produzir uma grande quantidade de esferócitos. E você tem também as anemias hemolíticas por anticorpo frio. Essas são um problema no laboratório, muitas vezes, né? Você colheu o sangue do paciente, 37 graus, botou lá na bancada e o paciente parece que tem um RH positivo ali. Ele aglutinou inteiro. Por quê? Porque esfriou, saiu de 37, foi para a bancada do laboratório a 25 graus e você teve aquela aglutinação espontânea ali no laboratório, o que vai avacalhar completamente, me perdoe o termo, com o seu hemograma. Acabou sua contagem de hemácia, acabou seu hematócrito, seu VCM, acabou tudo, plaqueta, vai tudo para o espaço, porque tem uma aglutinação importante ali. Então, qual é a diferença do anticorpo quente para o anticorpo frio? Uma porção, mas o que é legal é, além da temperatura, o anticorpo frio geralmente causa hemaglutinação. Você tem menor quantidade de esferócitos e maior quantidade de grumos eritrocitários ou de hemaglutinação. Então, é uma maneira de você diferenciar, além dessa óbvia característica de aglutinar ali na bancada do laboratório. Nas anemias a quente,
botei um solzinho aí para mostrar que está quente mesmo, ela geralmente é secundária, tá? A doença linfoproliferativa, a doença que mexe com o linfócito B, por exemplo, ela pode cursar geralmente com anemia hemolítica autoimune. Aí você vê a leucemia linfocítica crônica, você vê doença que mexe com o linfócito B, a mononucleose infecciosa e outras viroses que vão mexer muito com a linhagem B. O paciente pode cursar com uma anemia hemolítica junto com essa virose, ou depois, criança principalmente. Pode ter uma manifestação hemolítica pós-virose ou durante a virose. Doença inflamatória crônica, uso de drogas, tudo isso pode causar o quadro mais exuberante de anemia por anticorpo quente. Lá no laboratório, você vai ver o esferócito, o eritroblasto, e aí, de novo, quanto maior a hemólise, maior a possibilidade de você ter reticulocitose, esferócitos e eritroblastos. Quanto mais intensa for essa hemólise, maior vai ser a exuberância do quadro laboratorial. Aptoglobina diminuída, essas anemias geralmente são causadas por hemólise extravascular e LDH aumentada. Então, essa também vai acontecer em todas as anemias hemolíticas. Está ali um eritroblastozinho bonitinho, né, circulando. E as anemias a frio, geralmente elas são mediadas por aglutininas. Ela pode ser idiopática, e quando ela é idiopática, geralmente é um IgM que está ali atrapalhando a sua vida. E secundária, ela pode ser pós-infecção pelo vírus Epstein-Barr. É bem comum acontecer a anemia, essa hemaglutinação pós-mononucleose. E as síndromes linfoproliferativas, principalmente as ligadas à célula B também. Você pode ter alterações de hemaglutinação. No laboratório, você vai ver, é isso aqui. Esses grumos eritrocitários, né? Essa hemaglutinação, a reação geralmente a antígeno-anticorpo, e essa aglutinação geralmente é causada por aglutinina fria, IgM, e a plaqueta geralmente está normal. Não tem muita alteração de plaqueta. Então, você pode ver ou pode colecionar indícios ou características no seu hemograma que podem te ajudar a te dar um direcionamento no raciocínio, se você vai mais para um lado ou vai mais para o outro. A anemia hemolítica é sempre uma encrenca, né? O paciente com hemólise que chega no laboratório, você não sabe bem por onde é que você começa. Mas a gente teve exemplos aqui na aula da doutora Helena, na aula do doutor... que a gente teve quadros onde você tem que seguir um fluxograma. Você segue um fluxograma, então você vai para um lado, vai para o outro, vê qual é a melhor situação para um lado, vê qual é a melhor situação para o outro, vê, dependendo do seu resultado, que caminho você vai tomar. Então, aqui é a mesmíssima coisa, não tem diferença nenhuma. Você vai separando e vai vendo quais são os sinais clínicos e laboratoriais que se apresentam ali, que caminho você vai tomar para chegar a um melhor resultado. Ainda sobre o laboratório, aqui vocês veem uma massa mais afoiçada, vê um eritroblasto, tal, reticulocitose. Aumento do VCM vai acontecer quando você tem uma reticulocitose. E, no caso de anemia hemolítica autoimune, o teste de Cumbs, né, é um teste muito interessante que vai estar geralmente positivo. Então, ele ajuda a gente a fazer o diagnóstico. É um teste fácil, barato, rápido no laboratório e que te ajuda bastante a mostrar aí que esse quadro hemolítico pode ser um quadro de anemia hemolítica autoimune. Quando você está falando em anemia hemolítica, você vai ter reticulocitose, e se você identifica aqui não só a quantidade de reticulócitos que você tem, mas também a qualidade desses reticulócitos, se são reticulócitos mais jovens ou menos jovens, a gente já teve aqui diversos exemplos hoje sobre a importância desses marcadores para você identificar se há resposta medular ou não há. E o que é interessante quando você avalia o IRF, ou seja, a fração de reticulócito imaturo, aquele reticulócito que está chegando na circulação naquela hora. Esse é um marcador que é precoce ao aumento de reticulócitos, numericamente, né? Então, você pode ter, por exemplo, um paciente que tem resposta medular com o reticulócito baixo, numericamente baixo, mas com o IRF aumentado. O que está mostrando? Que aquele reticulócito é jovem e só não teve tempo ainda de aumentar quantitativamente, mas ele já está ali, e aquele que está ali já é o reticulócito jovem. Então, esse é um marcador interessante
para você entender o que está acontecendo aqui. Nesse gráfico aqui também, esse gráfico aqui mostra a intensidade de fluorescência pelo tamanho da célula, né? Quando você vê a hemácia aqui, que tem pouca fluorescência, né, tá mais para a esquerda do gráfico aqui, e você vê essa nuvem aqui embaixo, né? Essas hemácias são menores aqui, foram identificadas como hemácias, né? Mas você veja que a plaqueta está logo aqui. Então, se tiver hemácia muito pequena ou plaqueta muito grande, uma pode se sobrepor, uma nuvem pode se sobrepor à outra, né? Ontem eu estava no conselho de farmácia aqui de Natal e estava lá conversando e o colega falou assim, pois é, na citometria de fluxo a gente não chama de nuvem, chama de gate. Eu falei, então tá, o gate, então o gate aqui, esse gate aqui, né? E tem esse outro gate aqui. Então, a gente pode estar misturado. Então, se tiver muita plaqueta grande, ou grumo de plaqueta, ou hemácia muito fragmentada ou muito microcítica, você pode ter uma sobreposição aí. E aí vai valer aquelas outros parâmetros do hemograma mais interessantes, como a plaqueta reticulada, né, a plaqueta ótica, né, a plaqueta fluorescente, que você consegue ver, fazer essa diferença exatamente e não confundir mais. Mas a contagem reticulócita é bem importante. E aí, para terminar, um casinho lá do Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia, uma pacientezinha nossa que chegou para a gente. Essa menina tinha entre 6 e 7 anos quando ela foi lá, então ela apresentava uma anemia de causa desconhecida, foi o encaminhamento que nós recebemos, com episódios de icterícia. Então a mãe relatava que episodicamente ela ficava ictérica amarelinha. Exames anteriores indicavam a presença de microcitose. Então, ela sempre foi diagnosticada como uma anêmica microcítica hipocrômica e recebia ferro oral já há 2 anos e um pouquinho. E aí você faz o hemograma dela. Perdão. – 115 de VCM. E cadê a sua microcitose aí? Anemia microcítica com 115 de VCM fica um pouco difícil. Ela tinha uma anemia com 10 de hemoglobina, tá? Leucócito 7.000, uma plaqueta de 1,76, um HCM aqui de 35, né, 34,9, um CHCM aqui de 30, tá? Então, uma anemia que não era nada de microcítica nem hipocrômica, né? Não era microcítica, claro que não era, muito menos hipocrômica, né? E a gente estendendo um pouco mais os exames, a gente viu lá, ela tinha uma reticulocitose importante, né? 15,4%, 448 mil reticulócitos. Quer dizer, é importante para quem tem só 2 milhões de hemácia, ter 400 mil reticulócitos é interessante. Chamo de novo a atenção a se atentar aos valores absolutos e não relativos, né? 2% de R$10 são só R$2. Eu queria 2% de R$1 milhão, né? Aí ia ficar bom. Não são os mesmos 2%, mas é outro patamar, não é? Então, a gente fica esperto aqui para isso aqui, para o valor absoluto de reticulócito e não para o valor relativo. E aí esse era o hemograma dela, onde você via policromasia, os pequenininhos, aqui também, cheio de esferócito, os policromáticos lá, maiores, que eram os reticulócitos, né? Confirmando aquela reticulocitose que estava aparecendo ali, você via na lâmina a policromatofilia ou policromasia, né? E o que a gente gosta de ressaltar nisso aqui? Que é um problema que a gente via de forma recorrente no laboratório. É o paciente com anemia hemolítica, com um esferócito aumentado, e aí ele se apresenta num determinado momento com um VCM baixo. Por que ele tem VCM baixo? Porque ele tem muito esferócito. Então, na média, o VCM vem para baixo. Se for uma criança que já tem o VCM mais baixo ainda, não é? Naturalmente, o valor de referência de VCM para criança é mais baixo do que o de adulto, então você encara aquilo ali com facilidade com uma microcitose, de maneira errada, porque você só está olhando para o volume. Então, isso, na verdade, não é uma microcitose, né? Esse VCM baixo causado pela esferocitose não é microcitose, porque microcitose é uma alteração de tamanho, correto? E a esferocitose é uma alteração de forma.
Por acaso, essa forma tem um volume menor. Então, te dá um hemograma que pode te derrubar do cavalo. Você vai olhar um VCM baixo, mas o HCM não vai estar baixo, como não estava ali, vocês viram, e o HCM também não vai. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Essa indicação dela de microcitose deve ser por causa disso, porque ela foi vista em momentos de muita esferocitose, e quando ela chegou para nós, ela tinha tido uma crise hemolítica, ela tinha menos esferócito e tinha muito reticulócito. Então, o VCM foi para cima. Então, a anemia microcítica que foi indicada para nós se revelou uma anemia macrocítica para nós. E, na verdade, ela não é nem micro e nem macro. Quando ela estiver no basal, ela é normocítica e normocrônica. Legal isso? Então, é uma coisa que a gente gosta de chamar a atenção, porque a apresentação da anemia hemolítica, ela depende do momento que você está olhando. Ela pode ser, em geral, é normocítica e normocrônica, essa é a apresentação das anemias hemolíticas, mas ela pode, em determinados momentos, ser microcítica, se apresentar microcítica ou macrocítica. Tá bom? Mostrando ali os esferócitozinhos. Quem quiser essa aula, copia o QR Code e pega no meu grupo do Telegram. Tá bom? Muito obrigado.